É muito fácil confundir algum outro transtorno de personalidade e mesmo uma psicose com o psicopata. Você sofre nas mãos dessa pessoa, você sofre abuso, sofre violência e você já sai chamando essa pessoa de psicopata. Muitas vezes não é. É muito importante fazer essa distinção. Porque um narcisista, por exemplo, ele machuca igual ao psicopata. E a única diferença é que o psicopata o faz por prazer. Então tem esse componente de crueldade. Enquanto o narcisista machuca, tortura psicologicamente também. Um narcisista não nasce narcisista, ele se torna um. Contrário ao psicopata. O psicopata nasce psicopata e morre psicopata. O narcisista pode ser resultado de uma das duas situações infantis. Ele pode ter sido bajulado como o centro do mundo pelos pais ou cuidadores. Então ele não aprendeu a olhar para os outros. Ele se tornou focado em si mesmo. Mimado, fizeram todas as suas vontades. E ele cresce assim, imaturo, não tendo desenvolvido uma personalidade. Não sabe lidar com frustração. Não ensinaram. Então ele começa na idade adulta, quer dizer, continua na idade adulta, achando que o mundo existe para servi-lo. E ele vai machucar os outros. A segunda situação que leva alguém a se tornar narcisista é negligência na infância. Se a mãe não deu atenção para essa criança que acabou de vir ao mundo e que a primeira ligação dessa criança e de qualquer uma é com a mãe ou com a cuidadora, que faz o papel de mãe. Por exemplo, quando a mãe amamenta, ela olha nos olhos do seu filho. Isso é quase instintivo, toda mãe faz isso. E esse olhar faz a conexão. A criança aprende a se conectar com os outros por esta primeira conexão na sua vida. E se ela não tem isso, ela vai crescer imatura, insegura de quem ela é. Porque o olhar materno dá à criança uma referência. E se ela não tem isso, ela não sabe quem ela é. Tem um ego super frágil. Ela cresce com medo de ser rejeitada. Ela acha que o mundo inteiro a está rejeitando. Então ela reage criticando todos, achando defeito em tudo e procurando se mostrar como aquele ser perfeito. Porque assim, com essa imagem fictícia, fantasiosa que ela cria, ela acha que garante que não será rejeitada, garante que terá atenção. É um ego inflado, fictício e imaturo. É focado em si mesmo e tudo gira em torno do seu próprio umbigo. O pior é aquele que é narcisista porque não recebeu atenção suficiente quando criança. Um narcisista machuca os outros, todos que estão à volta, porque ele não considera as necessidades dos outros. Ele vai pegar tudo para si. Ele não enxerga que o outro também está com fome, por exemplo.
come tudo que tem. Raramente ele vai perceber que o outro também quer comer. E vai perceber principalmente porque ele precisa, talvez, agradar o outro, para que o outro lhe dê atenção. Ele agrada o outro não para proporcionar conforto, prazer, satisfação para o outro. Não. Ele agrada o outro porque essa é uma forma dele garantir que não será rejeitado. Então, novamente, o foco é ele, não é o outro. Então, com uma pessoa dessas, é difícil conviver. Porque você não tem conexão, não consegue, é como uma parede. Você não consegue se conectar com essa pessoa. O narcisista que vem de uma infância de negligência. Ele vai, por exemplo, desenvolver todo um mundo próprio, fantasioso, e viver nele. Ele vai adorar viver nas mídias sociais, porque numa mídia social ele não precisa se conectar de verdade com ninguém. E fica com a ilusão de ter uma vida social, de ter conexão. Lá ele pode falar o que ele quiser. Pode inventar todas as fantasias que ele quiser. Pode fantasiar a respeito de si mesmo, e isso os narcisistas em geral fazem, porque eles não se enxergam realmente como eles são. Eles se enxergam como aquele narciso que olha para a sua própria imagem, se apaixona e não consegue olhar para mais nada. Então, não confundam psicopata e narcisista. Embora o psicopata seja narcisista, o foco também é só ele. E a grande diferença é a crueldade do psicopata. Portanto, se você sofre num relacionamento, não saia logo dizendo que é psicopata. Olhe primeiro. Veja se não é uma pessoa realmente machucada. Uma pessoa que sofreu muito abuso na infância e está descontando em você. Isso também é possível. Uma pessoa que perdeu o contato com a realidade, que acha que você está perseguindo, por exemplo. Tudo isso é possível e tudo isso torna a vida com alguém um inferno. Uma pessoa ciumenta, por exemplo, uma pessoa doentiamente ciumenta, não é necessariamente um psicopata. Instrua-se. Olhe os nossos vídeos no Superasas para você saber exatamente como é um psicopata. Agora, se você está numa relação que te faz sofrer, procure ajuda. Talvez esse outro, que não é um psicopata, possa sair do seu próprio sofrimento, porque é uma pessoa que sofre, faz os outros sofrer, mas ele mesmo sofre. Essa pessoa também sofre. Quem sabe com uma ajuda, uma boa terapia, vocês ainda possam construir um relacionamento satisfatório, dificilmente saudável mesmo, porque essas feridas costumam ser muito profundas e dificilmente curáveis. Mas talvez dê para esboçar um convívio satisfatório.